Família segundo a vontade de Deus. Sala de visita. Um encontro de compartilhamento sobre a oração do Pai Nosso na vida familiar. Olá, graça e paz. Nós estamos aqui num bate-papo muito especial. Nós teremos uma série de bate-papos sobre o tema família. E a gente está aqui nessa noite com esse casal abençoado, o Dinho, né, que é evangelista e também coordenador dos pequenos grupos, com a sua esposa Neia, que também é uma bênção, que também está à frente dos trabalhos do pequeno grupo. E como nós temos sido abençoados, primeiro eu queria agradecer por vocês aceitarem esse convite para a gente estar aqui hoje conversando um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, né? Às vezes é um tema que tem sido, às vezes, muito bombardeado, né? Tem muita distorção acerca desse tema e o diabo não tem brincado, né? Então a gente está tendo aqui hoje uma grande oportunidade de aprender um pouquinho, de debater sobre o assunto família, que é algo muito importante. Então, fica à vontade, é uma conversa e vai ser o mais natural possível, mas nós estamos muito felizes em receber vocês, tá bom? Pra gente começar aqui, a gente começar de uma forma mais tranquila, né? E ficar à vontade. Dinho, fala pra gente um pouquinho como que é a família de vocês, como que é o dia a dia mesmo, o relacionamento familiar, mais que isso talvez, porque a gente sabe que a gente tem uma história, né, antes de conhecer a Cristo, e nós temos a nossa vida totalmente transformada. Então eu queria que você já aproveitasse e falasse pra gente um pouquinho a respeito disso aí, dessa caminhada de vocês como família, porque todos nós temos a nossa história individual, Sim. Mas a gente sabe que o nosso testemunho pessoal, ele vai muito além, né? A nossa família também é transformada quando nós passamos a caminhar com Cristo. Então fica à vontade, compartilha com a gente um pouquinho sobre. Boa noite, Cris. Para mim também é uma imensa satisfação, né, de estar aqui, de falar de um tema tão maravilhoso, né, que é família. E graças a Deus eu tenho uma família abençoada por Deus, né? Conheci a minha esposa, ela não tinha nem 14 anos ainda, né? A gente se conheceu, namoramos 5 anos, depois nos casamos. Temos 2 filhas, uma de 24 anos, também já casada, para a glória de Deus, fico muito feliz. E tem uma de 13, que é a Camila, que é uma bênção na nossa vida. Então eu considero família como, para mim, é maravilhoso. Sim. É uma bênção de Deus nas nossas vidas e assim, a gente tem diálogo, né? A gente conversa. E como lá em casa é mais mulheres, né? Então, às vezes, essa parte da conversa com as minhas filhas fica mais para a Neia, mas ela compartilha comigo também tudo que acontece, né? Eu e ela, nós ficamos a par de todas as situações, para que nada saia do trilho. Então, precisa ter essa comunicação. E na nossa família existe isso. Glória a Deus por isso, né? A gente vai falar aqui, vamos levantar um tópico para a gente conseguir falar mais sobre isso. E a gente sabe que o mundo, ele fala sobre a família de uma maneira muito trágica, né? O mundo lá fora, a gente ouve muito se falar que família é uma instituição, um ministério falido, né? Muita gente, infelizmente, que influencia muitas pessoas a realmente enxergar a família como algo negativo. Mas nós sabemos que, para nós, que somos cristãos, que temos a palavra de Deus como nosso referencial, nós sabemos que nós não cremos assim. Mas eu queria, né, que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa definição de família mesmo, segundo a palavra de Deus. Porque uma coisa é eu ouvir alguém que teve uma experiência negativa difamando, né, a família, falando de forma negativa, tentando de alguma forma minar ou extinguir algo que é tão precioso. E aí a gente tem a palavra de Deus. E como que a palavra de Deus define família? Então, Cris, primeiramente, né, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Para nós, assim, é uma honra muito grande, né, estar aqui para a gente falar sobre família. Faço das palavras do Dinho a minha também, tá? Nossa gratidão.
e num tema tão importante e tão propício, tão necessário para ser tratado nos dias atuais, né, Cris? Hoje, como você falou no início, nós vemos o inimigo trabalhando de uma forma incessante contra a família, né? E o que é uma família, né, segundo a palavra de Deus? Lá no início, lá na criação, o Senhor estabeleceu um relacionamento macho-fêmea, homem e mulher. Então, a princípio, família é constituída de homem e mulher, né? E isso aí, por mais que o mundo, por mais que os contrários à palavra de Deus queira impor, isso aí é fato, né? É algo irrevogável. E a família, segundo a palavra de Deus, é um projeto de Deus, né? É um projeto de Deus. Nós aprendemos, quando a Mogi fez um curso de casais com Elias, que família é um projeto de Deus e Deus não errou nesse projeto, né? Não houve erro nenhum nesse projeto. É um presente de Deus para nós, né? E você constituir família, se for olhar pela palavra de Deus, é uma ordenança do próprio Deus, onde que ele fala que o homem deixaria sua família e da mesma forma a mulher e se tornaria um só corpo, né? Uma só carne. Então, família é algo do coração de Deus, né? E como que a gente se depara hoje com tantas coisas contrárias, né, Cris? A respeito da família. Mas no que diz respeito à palavra de Deus, família é uma bênção, é um projeto do Senhor, desde lá do início, é uma bênção nas nossas vidas, né? Eu falo que a minha família ela é uma bênção, as minhas filhas são herança mesmo do Senhor para nós, sabe? E é isso. E é engraçado, né? Porque a gente sabe que, tipo assim, família fala a respeito de relacionamento entre pessoas. Sim. E a gente sabe que relacionar com pessoas não é fácil. Não porque eu sou perfeita e o outro é imperfeito. Não, porque todos nós temos defeito, né? Então, Jim, vamos falar um pouquinho a respeito dos desafios. A gente falou que o quanto que o diabo tem atacado as famílias. Muitas vezes a gente percebe... acho que pelo relacionamento ali a gente vê as atitudes dos adolescentes, dos jovens, talvez a pessoa até mais madura mesmo, mas ali pelas atitudes das pessoas a gente percebe se ela está convivendo em um lar sadio ou se aquele lar está doente, porque as atitudes das pessoas falam, né? Às vezes a pessoa não precisa chegar e relatar determinado tipo de problema pra gente, mas pelo fato de algumas atitudes a gente consegue meio que visualizar alguns tipos de problema que aquele lar está enfrentando. E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Que tipo de desafios as famílias têm enfrentado hoje? Ô Cris, hoje são bastante as barreiras, né? Que as famílias estão encontrando, né? E uma delas, eu até, antes de vir para cá, eu conversando com a Né sobre isso. Essa tecnologia que hoje que invadiu tantos os lares, né? Sim. E leva tanta coisa ruim para a família, porque hoje, às vezes a gente vê criança aí com 4, 5 anos, já com celular para os cantos afora, assistindo, só Deus sabe o que é. Né? Então, é uma das coisas que tem conturbado a família, né? Porque hoje, às vezes, a mãe e o pai estão muito ocupados e põe um celular na mão de uma criança. Sim. E a internet está aí, né? Ela, como diz, é solta. Você clicar lá, ela te dá. Você, às vezes, nem precisa, né? Ela aparece lá automaticamente. Lá, a criança vai e clica e já está assistindo uma coisa que não deveria assistir, né? Hoje também os relacionamentos estão durando muito pouco, né, Cris? É um desafio hoje, os casamentos duradouros, né? Então, quando a Neia falou que o casamento é um projeto de Deus, realmente é um projeto de Deus. Agora, Deus não errou no projeto. Sim. Ele nunca erra no projeto. Às vezes é nós que tomamos decisões erradas. Eu costumo dizer, e peguei isso para minha vida, e sempre levo isso. Hoje, meu conselho para o adolescente, como você falou, você tem que casar para fazer a outra pessoa feliz. Não o contrário. Sim. E a mulher a mesma coisa. Ela tem que casar para fazer o marido feliz. Assim que vai dar certo. Então, o projeto, para dar certo, ele tem que começar dessa forma. Sim. E nós, hoje, estamos encontrando esses desafios. Que hoje, às vezes, eu vou casar hoje, se não der certo, amanhã eu largo. Já casa com a visão errada. Isso, né? Já casa com a visão errada.
né? Então eu tenho que casar pensando que até que a morte o separe, foi assim que Jesus disse que tinha que ser, né? Até é interessante ver você falando por esse ponto. A gente sabe que o nosso manual é a palavra de Deus, Sim. né? Nós, como cristãos, a nossa regra de fé é a palavra de Deus, Sim. né? Só que, tipo, eu posso considerar esse desequilíbrio que está tendo, no geral, relacionado à família, justamente porque, inclusive, os cristãos estão negligenciando a palavra de Deus. Entende? Tipo assim, porque como que eu vou conseguir me relacionar, cuidar da minha família, cuidar de pessoas, se eu não tenho prezado pelo que é mais importante, né, que é a palavra de Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse desafio, porque às vezes a gente está lidando com consequências de coisa dentro da nossa casa, se a gente tem a solução na mão, né? Que a palavra de Deus, ela nos ensina tudo, inclusive como nos portar, como corrigir os filhos, como que a mulher precisa ser sábia, como que o homem vai exercer ali o papel dele. Eu queria que vocês falassem pra gente um pouquinho a respeito desse ponto, inclusive na família de vocês. Tipo assim, como encontrar esse equilíbrio? Sabe? Como saber a hora de disciplinar o filho, como pôr limite, entende? Como cada um cumpre ali o seu papel. Eu acho interessante. Um ponto que você tocou que é muito importante, que nem é eu que tenho essa fala, mas é a Neia que tem essa fala. Que às vezes quando as meninas falam, mas todo mundo faz, aí a Neia sempre respondia, mas você não é todo mundo. Cris, uma coisa que nós ensinamos nossos filhos sempre, desde que eles entenderam, começou a entender o alfabeto, a gente incentivou eles a ler a Bíblia, a orar. Eu testemunho nos lugares que eu dou estudo e tal, falo da minha filha Camila hoje. A minha filha Camila hoje tipo assim, eu fico um pouco constrangido de mim, de ver ela num quarto orando ali, tempo que eu nem vou estimular o tempo. E sempre que ela tem, sempre você está vendo ela com a Bíblia, estudando, lendo, sabe? As dúvidas que ela tem, ela chega, me pergunta a mãe dela. Eu acho isso maravilhoso. Às vezes ela chega para me perguntar alguma coisa, eu fico glorificando o nome do Senhor. Com a minha filha Lália também foi a mesma coisa, né? Hoje casou, tem seu marido, não sei como que está, mas nós ensinamos dessa forma. Sempre ler a Bíblia, ter a Bíblia como um manual, sabe? Isso é muito importante, porque lá ela vai ensinar tudo. Hoje ela ora, claro que ela viu nós orando, nós temos esse hábito de sempre deixar a porta aberta para nossas filhas ver nós orando. Hoje nossa filha, né, porque uma casou, mas para ela ver a gente orando. Nós não deitamos sem orar, nós não levantamos sem orar, nós não fazemos uma refeição sem orar. Sim. Sempre eu ensinei isso, elas me veem eu fazendo isso, né? Então eu acho isso muito importante, porque a palavra de Deus nos ensina assim, né? Eu aprendi com meus pais também, né? Meus pais também, foi muito importante na minha vida nessa questão, né? E eu ensino os meus filhos assim também. Amém. Eu acho tão interessante porque, tipo assim, às vezes a gente vê muitas consequências, vamos falar aqui para cristãos mesmo. Tipo assim, às vezes a pessoa, ela é uma bênção na igreja. Uhum. Ela se envolve em vários ministérios, ela é uma pessoa ativa o tempo inteiro. Só que quando vai ver, falta esse ponderamento entre aquilo que ela faz para Jesus e esse cuidado, sabe? E eu percebo que até aqui com o seu testemunho a gente vê que é algo assim, a gente sempre vê vocês muito ativo nos trabalhos da igreja, com os ministérios, mas isso não isenta a responsabilidade que cada um tem com o seu papel dentro de casa. Como que vocês conseguem conciliar tudo, sabe? Tipo assim, entre o equilíbrio daquilo que eu preciso fazer como trabalho para a igreja, porque a gente precisa realmente contribuir, né? Servindo na nossa igreja local. Mas como vocês conseguem ter esse equilíbrio entre os trabalhos da igreja e exercer, cada um exercendo seu papel? A Néia cumprindo seu papel de mãe, o Dinho sendo pai dentro de casa, marido, esposa. Como que vocês conseguem lidar?
No início foi bem difícil, Cris. No início teve até um pouquinho de atrito, porque quando eu iniciei, eu fui pega assim de surpresa, né? Primeiro para dar aula na EBD. Então, um ano eu custei me adaptar. Houve reclamações, né? Mas graças a Deus eu orei ao Senhor, eu falei assim, eu quero fazer os dois, mas eu não quero deixar minha família também na mão. Entendeu? Eu preciso conciliar isso aí. E um ano foi adaptar. Aí depois de um ano, graças a Deus, eu adaptei, estudei bastante, né? Graças a Deus, assim, estou preparado. Há muito tempo eu sou preparado para dar os estudos na EBD e conciliar com a minha família. Minha família, tipo assim, minha família hoje, se falar, eu quero ir em tal lugar, eu abro mão, estou lá com eles, estou lá de corpo presente, porque um ano eu não estava, né? E ela pode confirmar isso. Durante um ano, assim, eu custei me adaptar. Sim. Mas há vários anos, eu acredito aí, uns 10 anos para cá, nós adaptamos mesmo. E graças a Deus, eu sei separar as coisas do Senhor e cuidar da minha família hoje. Ela pode complementar com isso aí, né? Vontade, ninguém melhor do que ela para falar sobre isso. É verdade, Cris. É um desafio muito grande você conciliar, né, as duas coisas. Mas algo que eu trago para minha vida e ensino para minhas filhas é o seguinte: vocês são a herança do Senhor para mim. Se eu não cuidar, o Senhor vai requerer isso de mim. Verdade. Sabe? Então, é pedir a Deus sabedoria mesmo. É sabedoria que vem do alto, pra gente conciliar isso, porque eu sei que a educação delas, em todos os sentidos, né? A vida espiritual delas depende muito da família que elas têm. Infelizmente, hoje, eu vou falar até no meio do lar do cristão mesmo, né? Você tem se deparado com adolescentes e com problemas, e quando você vai ver, por trás dessa história desse adolescente, tem uma família desestruturada, né? Que às vezes é uma bênção, igual você falou, faz tudo, tá aqui ativo na igreja, mas infelizmente deixa a desejar quando se trata de família. Eu entendo pela palavra do Senhor que se eu não cuido da minha família, eu estou negligenciando a palavra de Deus, sabe? Então, eu tenho que cuidar, eu tenho que ensinar, isso é minha obrigação, essa é a obrigação do Jim, sabe? De estar ali presente o tempo inteiro. A Camila, tanto a Camila como a Laila, eu sempre tive presente no sentido de, você precisa conversar? Quer conversar? Vamos conversar, porque eu sempre ensinei elas que, primeiro amigo nosso é o Senhor mesmo, né? E segundo, que mais quer bem delas abaixo de Deus é os pais. Né? E eu creio que nós pais, nós temos um papel fundamental na vida de nossos filhos, em todos os sentidos, sabe? Espiritual, todos os sentidos. Então, muitas das vezes você vê um filho bem-sucedido, mas por trás tem uma família estruturada, não perfeita, né, Cris? Porque isso não existe, mas uma família bem estruturada. E isso é a base de oração mesmo. É pedir no Senhor estratégia, né, de sabedoria, pra gente conciliar isso, né? No princípio, igual o Jim falou, não foi fácil, mas hoje nós aprendemos a conciliar isso, sabe? De ensinar as nossas filhas, de tirar tempo de qualidade, né? Às vezes um lazer com elas, de ser extremamente necessário. E de ter tempo de qualidade, a gente precisa disso, né? Verdade. Então, vou aproveitar que a Neia falou a respeito disso e já vou te pedir, o que é que você deixaria de palavra para aquelas mulheres que estão enfrentando dificuldade em casa, relacionamento com o marido, os filhos, um total desequilíbrio? O que você diria para essas mulheres? Tipo, por onde que eu começo, Neia? Tipo, por onde que eu começo? Onde que eu preciso voltar para eu conseguir encontrar esse equilíbrio, eu conseguir encontrar uma maneira de reorganizar e ter uma família estruturada? Ô, Cris, para muitas mães, esposas, mães, pode parecer algo, algo difícil de chegar a uma conclusão. Mas para mim a resposta é muito simples: oração. A primeira atitude de uma mulher, ela quer ser uma esposa melhor, ela quer ser uma mãe melhor, segundo a palavra de Deus, é oração. Porque, imagina, o que tem de bom em mim? O que tem de bom em nós?
É Jesus. Verdade. Então, o primeiro passo para que tudo isso se concretize em relação a ser mãe, a ser esposa, segundo a palavra de Deus, é oração. Né? Eu vou orar e o Senhor vai me capacitar a ser uma mulher virtuosa, uma mãe que ensina, uns pais que ensinam os filhos não o caminho, mas no caminho, porque não adianta eu ensinar o caminho, mas não andar com ele no caminho, né? Verdade. Isso é extremamente importante, algo que eu sempre priorizei, eu e o Jim. Não é só ensinar as nossas filhas o caminho, mas é andar com elas no caminho, tá? Então, assim, eu creio que o exemplo ele arrasta a multidão, né? Então, nada melhor do que seu filho ter exemplo dentro de casa. E para as mães, para os pais, o que eu deixaria de conselho, a primeira coisa é oração. Oração. E pela oração, o Senhor vai começar a agir e dar estratégias a essa mulher como mãe, como esposa. E aí vem surgindo as estratégias, mas que vem do alto. Mas sem dúvidas, a oração. Dinho, e o que falar para os maridos? Aquele homem que ainda não se posicionou, talvez muitos nem entendeu qual que é a posição dele dentro de casa. A gente sabe que o marido, ele tem algumas responsabilidades. Sim. E talvez tenha aquele homem que ainda vai casar, mas tem uma visão completamente distorcida de qual que é o papel dele. E tem aquele que casou já com essa visão distorcida e que está passando por aquele processo de estar vivendo as consequências desse não saber. O que você diria para essa pessoa? Porque às vezes a pessoa passando ali por algumas dificuldades, talvez ela vê como a única estratégica e a única solução é o fim. Entende? Aí você vai ver os filhos vivendo outra consequência de mais uma escolha errada. Que a gente sabe que onde Jesus está, a família pode ser restaurada. Então, o que você diria para esse homem que ainda não descobriu, ainda não sabe qual que é a posição dele e a importância dele dentro da família? Ô Cris, como a Né falou, o primeiro passo que a gente tem que dar é orar, é buscar discernimento do alto. Sim. E a gente já aconselhou vários casais, e uma das coisas que tem faltado nos casais é o diálogo. Às vezes você vai conversar com um, aí você conversa com o outro separado, um começa a culpar o outro. Sim. Então a primeira coisa, depois da oração, é orar ao Senhor, pedir discernimento e ter esse diálogo. Tudo vai se encaixar com o diálogo, né? Sim. Um casal que não tem diálogo, um casal que não expõe os defeitos um do outro para que se conserte, os dois se consertem, porque se a Neia está precisando de algo de mim, o homem ele é mais lento nisso. Né? Então aconselho ele a conversar com a esposa dele, fala pra mim qual o defeito, o que você tá precisando de mim? É o que eu converso com a Neia. Você fala, o que é o homem assim, pra mim tá tudo bem. É o homem normal. Sim. Do homem. Né? Tá tudo bem, pra mim tá tudo ok. Mas a mulher, ela é mais ativa nessas partes, verdade, sabe? Então ela visiona mais, ela vê mais, ela enxerga mais esses defeitos da gente. E eu sempre pergunto, né, o quê? Eu sou bem sincero, até pra me sair, até uma camisa que eu falo, Neia, qual camisa que eu vou vestir? Isso é importante, eu sei que às vezes eu quero ir com uma, mas às vezes ela é importante pra ela. A opinião dela é importante. Uhum. E ela vai se sentir feliz. E às vezes o homem, o machismo dele, claro que o homem Sim. tem que ser o sacerdote da casa, não estou falando que não, tem que ser. Claro, ele tem que tomar, ele é o provedor, né? Isso aí não vai sair das costas dele, ele é o provedor. Mas tem umas coisas que a mulher gosta. Sim. Você perguntar a ela como você está, né? Qual roupa que você queria que eu fosse. Isso é importante, ela se sente importante. Sim. Então o primeiro passo para esses maridos, a oração e depois esse diálogo. Você vai ver que as coisas vão mudar, né? E palavra. E como a Né falou dos filhos, né? Nós temos que ser exemplo dentro de casa. Não importa se você tem só mulher, igual você só tem mulher, mas o homem não é isento desse papel, não. De ser exemplo dentro da casa, né? Então eu sou exemplo para as minhas filhas. A minha filha casou, mas eu sou exemplo para ela até hoje. Né? De tanto que eu às vezes eu tenho até que falar que agora você tem um marido, mas eu nunca vou deixar de ser esse exemplo para ela. Então o pai sempre tem que ser esse exemplo para os filhos.
né? Amém, Dinho, amém. Ô, Cris, sabe, eu vejo que a gente fala às vezes sobre filhos, né? Às vezes tem muitos casais, né, Sim, recém-casados, sim. que não têm filhos ainda, mas não deixa de ser uma família. E hoje eu vejo, até mesmo pelo que a sociedade quer ditar que é família e o feminismo, né, tão... O jeito que está solto hoje essa questão de feminista, infelizmente, atinge até alguns cristãos Sim. também, né? E eu vejo que, infelizmente, hoje tem mulher que não deixa o homem ser homem dentro da casa. Sim. E isso tem sido algo agravante nos casamentos. Às vezes a mulher casa e ela quer tomar frente do que é para o homem fazer. E algo que eu sempre deixei claro para Dinho, eu falei, eu nunca vou tomar o seu lugar de homem dentro de casa, tá? O que tiver de fazer, se tiver conta para pagar, tudo, é você, viu? Porque você é o homem da casa. Sim. Não tô falando que uma mulher não ajude, não é isso. Aham. Mas eu não posso assumir uma responsabilidade que é do homem. Sim. Até porque o homem, ele se sente feliz em ser o homem da casa, certeza, né? E hoje, infelizmente, tem mulheres que tá roubando isso, né, do homem, tirando do homem essa coisa de ser um homem dentro da casa, e infelizmente tem muitos homens que se deixam levar por isso. Verdade. E é um fator assim determinante para que o casamento chegue até um fim, né? Verdade, eu percebo que às vezes as pessoas, elas têm buscado muita referência longe de Deus. Sim. E nós temos referência, muita Com referência. certeza. Principalmente redes sociais, é algo que é impressionante, né? O tanto que contamina as pessoas. E às vezes eu pelo menos observo muito, que principalmente mulheres, elas têm buscado muito autoajuda naquilo que faz elevar ela como mulher. E isso não que seja errado eu me valorizar, mas eu falo assim, eu como ser humano, eu não posso viver um egocentrismo onde tudo gira em torno de mim, né? A própria palavra nos ensina que nós vivemos uma vida de renúncia, onde o meu amor ao próximo, eu preciso cuidar e zelar por ele, não é eu esquecer de mim, mas eu amar, ter zelo e responsabilidade com o outro, né? E eu tenho percebido muito isso, que essa falta de relacionamento pessoal com Deus dificulta o nosso relacionamento no todo. Sim. E é impossível a família não sentir. Se o meu relacionamento com Deus, ele tá abalado, né, da minha parte, porque Deus, ele permanece fiel, mas eu falo assim, se eu não tenho intimidade com o Senhor o suficiente para confiar no que a palavra dele me ensina, isso dificulta a minha convivência em família. Então, eu não vou conseguir ver o meu marido como alguém que eu preciso de cuidar e ter zelo por ele, porque o importante sou eu, né? O importante é eu estar feliz. É um pensamento errado? Tipo assim, eu não sei se é uma observação minha, mas eu creio que não. Essa questão das pessoas tá buscando referência longe de Deus faz com que a família pague um preço muito alto. Com certeza, né? Com certeza. Que é o que eu falei, que hoje a pessoa tem que casar para fazer o outro feliz e vice-versa. Verdade. Porque se não for assim, não adianta. Porque tem gente casando, eu vou casar que eu vou ser feliz. Vai dar errado. Vai dar errado. Porque a primeira coisa, eu casei para me fazer a Neia feliz. E ela casou para mim fazer feliz. Né? Aí os dois vai construir essa família. Né? Que hoje que é a nossa família, que graças a Deus está estruturada. Né? Hoje eu posso dizer que eu tenho uma família estruturada. Né? Isso não é honra minha, é honra do Senhor. Né? E como diz, e também eu tenho que entender que eu tenho uma família segundo a palavra de Deus, como a palavra de Deus, como a Bíblia me ensina a ter uma família. Né? Amém. Quer completar? Não, acho que é isso mesmo, Cris, mas é tudo, eu acho tudo tão verdade o que você falou, né? Porque a gente, quantas pessoas hoje que às vezes busca referência em outras famílias e não busca na palavra de Deus. E como foi falado aqui no início, a palavra de Deus é nosso manual, né? Ela tem tudo o que precisamos, como ser esposa, como ser mãe, como ser pai, como ser servo, em tudo ela nos instrui. Então, por que eu vou procurar fora, observar fora, se eu tenho meu manual dentro de casa, né? Que me ensina tudo isso, me ensina a ensinar, me ensina como agir, né? Então, é muito verdade o que você falou. Amém.
Amém. A gente está finalizando. Claro que a gente teria assunto para falar aqui, né? Mas nós não temos tanto tempo para abordar tantos tópicos, tanta coisa interessante que tem acerca do tema família. Mas eu já queria agradecer vocês por ter se disponibilizado, vir compartilhar com a gente um pouco sobre esse tema. Tenho certeza que muitas pessoas vão ser edificadas. E eu queria que a gente finalizasse aqui com uma oração. Eu queria pedir o Jim que fizesse essa oração específica para a família. Né? A gente sabe que nesse momento tem muitas pessoas enfrentando dificuldade e aqui, como a gente falou, não sabe onde buscar ajuda e como buscar essa ajuda. Então, acho que a gente não poderia terminar de uma maneira diferente, a não ser orando pelas famílias, né? Fica à vontade, Jim. Vamos orar então, né? Que nesse momento, né, tem muitas famílias desestruturadas, né? E nós vamos agora, né, fazer essa oração ao Senhor, para que essa pessoa também venha ter uma família estruturada, mas dentro dos princípios bíblicos. Amém? Você vai falando? Nós cremos na restauração da família, né, Cris? Verdade. Nós cremos nisso. De repente, se não fosse Jesus na nossa vida e no nosso casamento, nós não estaríamos juntos hoje mais, Com certo? certeza. Eu creio que certamente não estaríamos juntos hoje mais. É um desafio muito grande, né? O casamento, a família é um desafio muito grande, mas quando você tem a certeza do quanto isso agrada ao Senhor, isso nos dá força, o Espírito Santo nos dá força para prosseguir, perseverar, né? E que o Senhor abençoe mesmo essas famílias, né? Que aquelas pessoas que estão desanimadas e pensam até desistir, creia que o Senhor pode restaurar. Né? O Senhor restaura casamento, o Senhor restaura a vida de filhos, o Senhor restaura. Essa oração é joelho no chão mesmo. Amém. Né? Glória a Deus. Vamos orar então? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, mediante, Senhor, a Tua palavra, nós encerramos, Senhor, essa palestra agora, Senhor, confiando, Pai, que essa mensagem aqui, Pai, vai edificar a vida de muitos casais, Pai, em nome de Jesus. Ô Pai, aquele casal que está pensando, Senhor, em desistir da sua família, Pai, está pensando em desistir do seu casamento, Pai, eu coloco nas Tuas mãos agora, Pai. Restaura esse casamento, Pai. Restaura essa família, Senhor. Talvez tem filhos nesse momento, Senhor, ó Deus, abandonado, Pai, querendo sair de casa porque não aguenta mais as brigas, Pai, não aguenta mais as discussões, Senhor. Ó Deus, restaura essa família, Senhor. Ó Deus, traz paz a esse lar, Senhor. Traz prosperidade a esse lar, Pai. Ó Deus, traz, Senhor, toda a felicidade, Senhor, para esse lar, Senhor. Nós colocamos agora nas Tuas mãos, Senhor. Talvez, Senhor, pessoas que estão perto de nós, Senhor, às vezes estão passando nesse momento, Pai, de aflição, não sabe mais o que fazer com a sua família, Pai. Não sabe mais o que decisão tomar no seu casamento, Pai. Ó Deus, que está tudo indo por água abaixo, Pai. Mas eu coloco nas Tuas mãos agora. Eu sei que o Senhor restaura, Pai. A Tua palavra diz assim, por isso eu oro, Senhor, eu creio na restauração dessa família, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, toma cada casal nas Tuas mãos, Pai. É o que nós te oramos, Senhor, nesta noite, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós encerramos por aqui. Teremos mais alguns tópicos no decorrer do mês com o tema família e tenho certeza que muitas pessoas serão edificadas. Deus o abençoe. Família segundo a vontade de Deus. Sala de visita. Um encontro de compartilhamento sobre a oração do Pai Nosso na vida familiar.